Olá, olá! Começando mais um vídeo aqui no canal. Já quero agradecer você que tem comentado, participado, curtido, compartilhado, você que já se inscreveu e você que está chegando hoje e vai se inscrever também. Ao longo desse canal eu tenho colocado alguns conteúdos sobre maternidade, né, desde o nascimento do Brian. Acabo misturando aí com algumas reportagens que eu faço também, mas eu vou continuar com a nossa sessão de maternidade. Então hoje eu quero compartilhar com você como foi o desfraude do Brian. Gente, finalmente aconteceu. E olha, quando eu menos esperava, porque no ano passado os meus pais presentearam o Brian com um troninho, coisa mais linda, gente, mais fofa, justamente para começar a incentivá-lo, né, a usar o troninho. Mas todas as vezes que o Brian sentava no troninho, ele só brincava, ele não fazia as necessidades dele lá. Mesmo que eu sentasse no vaso e mostrasse para ele como que era, ele só fazia barulho com a boca, imitando como se estivesse fazendo xixi e não fazia absolutamente nada. E eu comecei a ter comigo que não adiantava eu ficar cobrando isso dele, né? Então eu desencanei totalmente e pensei, no momento dele ele vai fazer. Mas eu sempre estimulava, eu continuava estimulando o bebê a sentar no troninho, embora nada acontecesse. E, gente, inacreditavelmente, depois de uma conversa que eu tive com a minha amiga psicóloga Tatiane, ela falou: Nathalie, tá na hora de começar esse desfraude, né? Mas eu realmente não estava com tanta certeza de que fosse acontecer tão rápido. Ele começou a pedir para fazer xixi no troninho. E para mim foi realmente uma grande surpresa. Ele pediu, né? E fez de verdade. Então parabenizei, abracei, fiquei super contente. O Ricardo também adorou a novidade. E poucos dias depois, ele fez o número 2 sozinho, né? E ele achou estranho, mas ele conseguiu. E para mim foi um avanço enorme. Eu adorei ver aquela cena. A mãe adora ver o filho fazendo cocô pela primeira vez. Quem diria, né? Eu falando sobre isso, né? Quem me conhece sabe que no passado eu nem sonhava em ser mãe. Enfim, o Brian conseguiu fazer cocô pela primeira vez. Mas o que eu quero te contar, ele usou o troninho por apenas 10 dias. E isso me surpreendeu demais. Foram 10 dias fazendo xixi. Teve um dia que ele não conseguiu segurar o cocô. E porque eu deixei ele sem fralda, né? Eu deixava ele aqui circulando pela casa sem fralda, aproveitando que estava calor, né? E nesse momento ele não soube segurar o cocô e ele gritou e fez no meu colo ali no sofá. Foi cômico, porque eu olhei aquele cocô no meu colo e falei, meu Deus, o que eu vou fazer com isso? E rindo muito da situação, né? E eu estava de vestido e fui levando assim o cocô pro banheiro. Gente, foi hilário. Foi hilário. E aí eu mostrei pra ele, olha, filho, pede pra mamãe pra sentar no troninho, né? Mas enfim, depois de 10 dias de troninho, ele começou a apontar pro vaso. Eu falei, não, filho, senta no troninho. Tem troninho, senta no troninho. Queria o vaso. Aí eu coloquei. Fez xixi, ele achou o máximo, né? E desde então, ele não quis mais usar o troninho. O bacana desse troninho é que, virando ele de ponta cabeça, ele vira um suporte, um apoio de pé para que a criança suba ao vaso, né? Ainda não tenho muita coragem de deixar o Brian subir sozinho. Então, esse é o troninho do Brian, do tema carros. Infelizmente, ele conseguiu quebrar aqui a tampa, mas ok. E aqui, o compartimento que você joga a urina, o cocô fora e pode higienizar. E o que é bacana é que se você virar de ponta cabeça, olha só, um apoiozinho de pé. Então dá para ele subir no vaso tendo isso como um apoio. E então foram 10 dias de troninho e dali em diante ele passou a usar o vaso. Eu não tinha muita coragem de passear, sair de casa com o Brian sem fralda. Mas a psicóloga falou, né? A Tati falou, Nathalie, por que o Brian está de fralda? Vamos tirar a fralda. Ah, não, Tati, porque e se ele fizer xixi na roupa? Por mais que eu sempre ande, né, com a nossa Lê Queen cheia de roupa, cheia de tudo que ele possa precisar, eu não queria que esse incidente ocorresse. Mas dei mais uma oportunidade.
né? E fui lá e fiz o primeiro processo, que era deixar o Brian sair sem fralda. E deu certo, ele super segurou o xixi. Só que durante as noites eu também tinha receio. Embora a cama dele tenha uma capa impermeável, né, no colchão, mesmo assim eu não queria deixar que ocorresse alguma coisa na madrugada, né? E eu sempre perguntava, filho, quer xixi? Quer xixi? Ele ia fazer xixi antes de dormir, mas mesmo assim eu colocava a fralda. Não é o certo, né? Mas era uma insegurança minha de mãe. Então, passando mais alguns dias, eu experimentei tirar a fralda. Por que eu me senti segura? Porque todas as manhãs a fralda estava seca. Então, se você observa que o teu bebê está acordando com a fralda totalmente seca, gente, ele já está maduro mesmo. Ele já se sente seguro, ele está no tempo dele, né? E ele pode ficar sem fralda à noite. Então, assim, foi um desfraude numa velocidade incrível, né? 10 dias de troninho e dali em diante foi direto pro vaso e não usa mais fralda à noite. E eu já consigo sair com o Brian sem fralda, gente. Para mim isso foi incrível e eu quero muito dividir isso com vocês, porque é surreal você ver que o teu bebê cresceu, né? Tem uns pacotes de fralda aqui ainda assim, confesso que ainda deixo algumas ali no bolso da mochila, mas eu sei que ele não vai precisar. E o correto, né, é não incentivar mais a fralda, né, nem o troninho. Então nós vamos seguir adiante com esse desfraude e essa semana eu aproveitei para comprar um redutor de assento, comprei na Shopee, gente, super baratinho. Ó, encaixe super fácil e ele se sente bem seguro. E esse é um novo momento aqui em casa, com o bebê pedindo para ir ao banheiro toda hora. Gente, ele pede bastante para fazer xixi e aí tem que ter paciência, né? Porque ele depende da gente para subir. E ele super amou. No primeiro contato ele olhou meio estranho e falei: "Olha, filhinha de bichinhos, um dinossauro para você sentar, macio, pá". E ele super curtiu. Então é isso, o desfraude aconteceu em 10 dias, quando eu desencanei. Então não fique cobrando do seu filho que ele seja desfraudado antes do tempo, porque cada criança tem o seu tempo. E nós não devemos nunca, nunca mesmo ficar comparando os nossos filhos com os filhos de outras pessoas, porque cada criança é única. Então se o teu não desfraudou ainda, relaxa, porque vai ser no tempo dele e não é no seu tempo, viu, mamãe ansiosa? Tá bom? E agora, gente, a gaveta do Brian começa a encher de cuequinhas e logo logo eu quero fazer um ensaio, né, de chá de desfraude para deixar marcado esse tempo, esse novo tempo na nossa vida. Adeus fraldas, adeus pampers, adeus pompom, adeus hugs, adeus. Já deu. Estamos livres das fraldas. Um beijo, até o próximo vídeo, gente. Obrigada por tudo. Tchau, tchau.